Relações de proporções direta e inversa na lei de Coulomb. Vocês lembram aí como é que a gente enunciou a lei de Coulomb? A lei de Coulomb, a força elétrica, ela é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Exemplinho bem básico para a gente trabalhar isso. Eu vou passar para vocês uma maneira da gente resolver isso aqui muito fácil, apenas analisando proporções na lei de Coulomb. Situação 1, temos duas cargas aqui de mesmo sinal, portanto o efeito da força elétrica ele é repulsivo, separados entre si entre uma distância d. Tá? E o módulo da força inicial é F. Depois eu separo as cargas uma distância 2d, triplico o módulo dessa carga e divido por 2 o módulo dessa carga aqui da direita. E eu tenho uma força nova F' entre as cargas. Eu quero a razão F' sobre F. Bom, a gente sabe que a força elétrica ela é proporcional ao produto das cargas. Então aqui a gente triplicou essa e dividiu por 2. A gente sabe que no numerador a gente vai ter um 3, né? A gente dividiu por 2, vamos ter 2 aqui. E é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se eu dupliquei a distância, elevo ao quadrado, dá 4. Tem que dividir por 4 de novo. 3 dividido por 2 vezes 4. Isso aqui dá 3/8. Então a razão entre a força final e a força inicial é que a força final é 3/8 da força inicial. Beleza? A gente pode analisar isso via fórmula também. A gente pode equacionar a lei de Coulomb para esse caso e fazer a comparação. A força no caso 1, vou chamar de F só, vai ser K, que multiplica Q1, Q2 sobre D ao quadrado. E a força no caso final vai ser K, que multiplica 3Q1, certo? Q2 dividido por 2. Distância 2D, eleva ao quadrado, vai dar 4D quadrado. Colocando os números todos para frente, isso aqui vai dar pra gente 3/8 de K, Q1, Q2, que divide D quadrado. E isso aqui, vocês percebem que é exatamente a nossa expressão da força inicial. Então eu posso muito bem falar que a força final é 3/8 da força inicial. Que era exatamente o que a gente tinha concluído aqui via proporções. Tá? Vocês puderam ver que aqui eu demorei cerca de 10 segundos para resolver, já aqui a gente tomou cerca de 1 minuto e meio, né? Então a gente tem essa vantagem temporal apenas analisando as proporções na lei de Coulomb. E a gente consegue estabelecer o resultado facilmente. Então aqui a gente vem e fala que a razão é 3/8. Belezinha? Ainda no tópico de proporções na lei de Coulomb, vamos trabalhar agora com os gráficos, né? Vamos fazer alguns gráficos. O primeiro gráfico que a gente vai ver aqui vai ser o gráfico F por D, tá? Força elétrica por distância. Então, a gente sabe que a lei de Coulomb, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Então a gente pode escrever isso aqui como se fosse F de x, certo? A força que depende de x, ou F de R eu acho que fica melhor. Vai ser uma constante dividido por R quadrado. Tá? O que isso dá pra gente? Qual é o comportamento dessa função aqui? A gente pode fazer o limite da nossa F de R quando o R vai para infinito, certo? Assim a gente está achando as assíntotas horizontais da nossa função. Isso aqui vai ser o nosso limite quando isso aqui vai para infinito. E uma constante, um número dividido por uma coisa muito grande, isso aqui vai para zero, certo? Tem que vai para zero. Então a nossa função ela tem uma assíntota horizontal igual a zero. Vamos ver agora se ela tem assíntotas verticais. É só a gente fazer o limite da função. Quando a gente joga R para zero, vamos zerar o denominador dessa função, que a gente sabe que ela tem uma descontinuidade em R igual a zero. Isso aqui vai dar limite de R para zero de C sobre R2.
uma coisa dividido por uma coisa muito pequena, isso aqui vai para infinito, certo? Então a nossa função ela tem uma assíntota vertical igual a infinito, então ela vai ter mais ou menos essa cara aqui, tá? É que ficou ruim, minha caneta tá meio fraca, vou fazer de azul. Ela vai ter essa cara aqui, tá? Aqui ela vai ter um comportamento assintótico, a gente pode falar aqui, ó. Comportamento assintótico. Ela vai aqui cada vez mais se aproximando de, que eu vou colocar R, né? R em metros. E a força elétrica a gente sabe que é em newtons, certo? Ela vai cada vez mais se aproximando de R igual a zero, nesse formato aqui. Bom, vamos fazer outro gráfico agora então. O gráfico F por D quadrado. Como é que vai ser esse gráfico aí? Aqui a gente tem R em metros, força em newtons, e a gente sabe que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Como é que vai ser essa cara do nosso gráfico então? Ele vai cair, né? Ele vai ter um formato semelhante a esse aqui, certo? Ele vai ser mais ou menos assim, ó. Mas ele vai ter uma curva um pouco mais acentuada porque ele depende da variável ao quadrado. Então ele vai decair mais rapidamente. Vai ser mais ou menos assim, ó. Ele vai ter o formato aí de uma hipérbole. Vai ser uma hipérbole equilátera. Certo? Gráfico F por D2. Ele tem um formato geral parecido com F por D, mas ele cai mais rapidamente porque a gente está dependendo aí de uma variável ao quadrado. Esse é o gráfico F por 1 sobre D. Esse gráfico aqui, F por 1 sobre D, a gente pode pensar da seguinte maneira. A lei de Coulomb, a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, mas quando a gente pega aqui 1 sobre D, ela é diretamente proporcional a 1 sobre D quadrado, certo? Porque a gente está pegando a variável invertida. Então acaba que ela fica na fórmula C vezes 1 sobre D quadrado, como a nossa função é uma função de 1 sobre D, tá? Acaba que fica cx quadrado. E cx quadrado a gente bem sabe que é uma parábola. Então vai ser um ramo de parábola nesse formato aqui. Aqui a gente tem nosso eixo das forças em Newton e nosso eixo da distância em metros, tá? E o formato geral vai ser uma parábola. Certinho? Para finalizar então essa questão das proporções na lei de Coulomb, vamos trabalhar com o gráfico F por 1 sobre D quadrado. Bom, o gráfico F por 1 sobre D quadrado, ele vai ter a seguinte forma, que é em metros. Ele é proporcional, a gente sabe, peraí, a lei de Coulomb, ela é uma constante inversamente proporcional. Vou colocar aqui R, tá? Para a gente ter uma notação um pouco mais bonitinha. É inversamente proporcional a R quadrado. Só que quando a gente pega uma força que depende de 1 sobre R quadrado, isso aqui a gente pode escrever como C, que multiplica 1 sobre R quadrado. Isso aqui é a nossa constante, então como a gente está pegando uma função que depende dessa variável invertida, isso aqui a gente pode falar que é diretamente proporcional a 1 sobre R quadrado. E essa fórmula geral aqui, y igual a cx, a gente bem sabe que é uma reta que passa pela origem e cresce linearmente com o coeficiente angular c. Então a gente pode esboçar aqui uma reta que passa pela origem para o nosso gráfico F por 1 sobre D2. Lei de Coulomb para distribuições parciais de cargas pontiformes, que a gente chama de expressão vetorial da lei de Coulomb. Então o que a gente tem? A gente tem um corpo 1 com carga Q1
um corpo 2 com carga Q2. No caso aqui a gente sabe que eles têm cargas opostas, porque essa força que 2 faz em 1 é gerada no sentido de atração, tá? A gente denota por F12, tá? A força aí que 2 faz em 1. A carga Q1 é localizada a partir de um ponto que eu defini como origem por um vetor R1. A carga Q2 é localizada a partir do ponto O por um vetor posição R2. A distância entre as cargas é dada por R2 menos R1, certo? A diferença entre os vetores. E isso eu estou denotando como R12, o vetor posição que sai de 1 e vai até 2. Aqui eu defini o meu R12 chapéu, meu vetor unitário, ou meu versor, que ele vai me dar aí a direção na qual eu vou adotar o sentido positivo. Ele é dado por R2 menos R1, que divide o módulo de R2 menos R1, ou o vetor posição de 1 para 2, R12, dividido pelo seu módulo. Tá? Assim que a gente consegue encontrar um vetor unitário. A gente divide o vetor em componentes pelo seu módulo e a gente consegue o vetor unitário. Ok? Eu poderia simplificar isso aqui. O que eu faço? Eu defino a carga 1 como estando na origem. Então, a gente não mais vai ter esse vetor posição aqui. Esse vetor posição aqui vai ser o próprio R12. Isso aqui não mais vai existir. Belezinha? E a gente fica apenas com essa definição aqui para o nosso vetor unitário, que vai definir para a gente a direção adotada positivamente. Então aqui eu estou definindo a minha origem como F12, meu vetor posição que vai localizar a carga Q1 é o vetor 0, o vetor posição que vai localizar a carga Q2 é o R12, e aqui o meu vetor unitário vai ser definido como o vetor posição dividido pelo módulo, ok? A nossa força ela vai ter a seguinte expressão vetorial: menos 1 sobre 4πε, que multiplica o produto das cargas dividido pelo vetor posição ao quadrado, o módulo do vetor posição ao quadrado, na direção F chapéu, R12 chapéu. Tá? Aqui a gente não vai levar em conta o módulo, tá? Porque esse sinal de menos já vai fazer a questão da direção para a gente. Então, se as cargas tiverem o mesmo sinal, a força vai ser negativa em relação ao vetor R12 chapéu, tá? Então a gente orientou ele aqui positivamente para a direita. Força negativa significa sentido contrário, então cargas de mesmo módulo, a nossa força vai estar na direção aqui, no sentido para a esquerda, tá? Se o produto das cargas for negativo, ou seja, cargas de sinais opostos, o menos aqui vai cortar e a força ela vai estar orientada na direção R12 chapéu, ou seja, para a direita aqui, né, no sentido de atração, belezinha? Isso aqui é a nossa expressão vetorial para a lei de Coulomb e bora então agora para uma aplicação disso aqui. Exercício de aplicação da expressão vetorial da lei de Coulomb. A gente tem aqui uma situação no espaço, né? Temos eixo x, y e z e temos uma simetria cúbica, vocês conseguem ver, em que cada vértice aí do cubo eu tenho uma carguinha, todas de mesmo módulo, mas o sinal tem algumas que são negativas, tem algumas que são positivas. Beleza? E ele pede aí pra gente encontrar qual que é a força sobre cada uma das cargas. O primeiro passo aqui seria a gente localizar essas cargas no espaço. As cargas estão numeradas, então percebam carga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E vamos localizar essas cargas então. Carga 1, ela está na origem, então ela está aí no 0, 0, 0. Carga 2 aí está no 1, 0, 0, certo? 1 para x, 0 para y, 0 para z. Carga 3 está no 1, 1, 0, tá? O cubo ele tem arestas que valem 1, tá? Módulo 1 da aresta. Não sei se eu já tinha falado antes, mas enfim, falando agora. X ele vale 1, y 1, z 0, tá? Q3, carga 4 na verdade. A 4 ela está em 0, 1, 0. 0, 1, 0. A 5 ela está no plano ZY, então o x dela vale 0 e aqui ela tem 1, 1. Tá? Carga 6 ela está no eixo Z, então ela aí somente vai ter componentes em Z. Carga 7
ela está no plano XZ, então ela vai ter componente em Y igual a 0. E a carga 8, ela tem componentes em todas as direções do plano. Tudo isso aqui em metros. Certo? Primeiro vamos calcular aqui a força que um sofre de 2, né? A gente denota isso por F12. Força aí que 2 faz em 1, certo? Isso aqui a gente sabe que vai ser menos 1 sobre 4πε, que multiplica o produto das cargas dividido pelo vetor posição de 1 para 2 módulo quadrado na direção R2 chapéu. O vetor de posição que sai de 1 e vai até 2, ele vai sair do 0, 0, 0 e vai até 1, 0, 0. Então, meu vetor de posição vai ser 1, 0, 0. Tá? O módulo do vetor de posição vai ser raiz de 1 quadrado mais 0 quadrado mais 0 quadrado, tá? Isso aqui é 1. Nosso R2 chapéu vai ser 1, 0, 0 dividido por 1, tá? É o vetor posição dividido pelo módulo do vetor posição. Isso aqui é 1, 0, 0. Vamos calcular aqui então. F12 vai ser menos K, o K é 9,10 na nona, a gente sabe. Produto das cargas, 1 microcoulomb por 1 microcoulomb dá 10 na menos 12 coulombs. 10 na menos 12. Tudo isso aqui dividido pelo módulo do vetor posição ao quadrado. Isso aqui vai dar 1. Na direção R12 chapéu. Isso aqui vai me dar menos 9 vezes 10 na menos 3, certo? 1, 0, 0 newtons. Assim que a gente dá a nossa resposta final. Ou se você quiser, você poderia distribuir isso aqui, tá? Então ficaria menos 9, 10 na menos 3, 0, 0 newtons. Certo? Bom, agora cabe a você analisar aqui no problema tudo que esse sinal está indicando, né, para onde está a direção dessa força, o que significa geometricamente a direção do vetor posição e tudo mais. Tá? Essa análise aqui eu já trabalhei com vocês na parte introdutória, não vou trabalhar aqui, senão eu vou me estender muito e a aula vai ficar gigantesca. A gente pode fazer uma análise de simetria, né, por se tratar de um cubo. É lógico que eu não vou perder meu tempo calculando a força sobre todas as cargas. Então a gente pode trabalhar com a questão da simetria, né? Percebam que a simetria está muito presente nesse problema. Eu tenho aqui uma carguinha de menos 1 microcoulomb no eixo Y, tá? Então eu posso falar que a força F14 em relação à carga 4. A carga trocou o sinal, então eu vou botar o menos, vai cancelar qualquer menos, vai ficar mais, tá? Então vai ficar 9, 10 na menos 3. E o vetor posição aqui, em vez de ser 1, 0, 0, vai ser 0, 1, 0, certo? Porque eu estou tratando de um ponto aí que está na coordenada 0, 1, 0. E aqui a gente está saindo da origem, né? Então, a força 1, 4 vai ser isso aqui, newtons, tá? Você pode fazer esse procedimento também que você vai chegar no mesmo resultado. Mesma coisa eu posso analisar para a força 6, né? Força 1,6, F1,6. F1,6 eu tenho cargas aí de mesmo sinal, né? Então a situação vai ser análoga. Eu vou ter um 9, 10 na menos 3 negativo. E o meu vetor unitário, meu chapéu, R chapéu, F1,6 chapéu, ele vai ser 0, 0, 1, tá? Porque aí eu estou tratando de um ponto que está sobre o eixo Z. Então aqui por simetria a gente mata mais duas. Cálculo de F13, a força aí exercida por 3 em 1. Nosso vetor posição R13, ele vai sair da origem e vai até o ponto 1, 1, 0, tá? Então ele vai ser esse vetor aqui, 1, 1, 0. O módulo, ou a norma dele, vai ser raiz de 2, certo? Para achar a norma de um vetor no espaço, ou no plano também, a gente
soma o quadrado das componentes, depois tira a raiz, tá? A mesma coisa que se eu estivesse fazendo 2 Pitágoras sucessivos aqui, belezinha? E o meu R13 chapéu vai ser isso aqui dividido pela norma dele. Sim. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, 0. Nossa força, então, ela vai ser menos K, né? O K a gente sabe quanto é que vale. Produto das cargas, 10 a menos 12. Dividido por raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Na direção R13 chapéu. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 0. Tá? Isso aqui vai ser menos 4,5, 10 a menos 3. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 0. Newtons. Beleza? Percebam aqui por simetria também, eu posso encontrar as forças aí exercidas sobre a carga na origem pela carga 7 e pela carga 5. A carga 7 é F17. A gente faz a seguinte análise. O sinal aqui das cargas ele é negativo, né? Então temos uma carga negativa. Então apenas o sinal ali na frente ele vai ficar positivo, né? Vai dar 4,5, 10 na menos 3. E aqui eu tenho uma carinha no plano XZ. Então eu apenas vou ter componentes no plano XZ, nas coordenadas X e Z. Então aqui vai dar raiz de 2 sobre 2, 0, raiz de 2 sobre 2. Newtons. Novamente, se você quiser repetir todo esse passo, fique à vontade, você vai chegar na mesma coisa. E a carga 5, né, a força da carga 5 sobre a carga 1, ela vai ser, a gente tem cargas aqui de meso final, então vai manter o menos ali na frente. 4,5, 10 na menos 3. A carga 5 ela está no plano ZY, né, o plano x igual a 0, então ela só vai ter coordenadas aí em Y e em Z. Então, aqui, newtons, beleza? Bom, agora nos resta então aí apenas o cálculo da força que a carga 8 faz em 1, né? Como vocês podem ver, a gente não tem como estabelecer nenhuma relação de simetria em relação à carga 8 às demais, como a gente fez para achar essas duas forças a partir dessa e essas duas a partir dessa, porque a 8 ela vai ter aí componentes do vetor posição em x, y e z, e o que não acontece aí para as demais cargas. Então a carga 8 a gente vai ter que fazer um cálculo isolado, que é exatamente igual aos outros. F18. Nosso vetor posição vai ser, sai de 0, 0 e 0 e vai até 1, 1, 1. Então vai ser o próprio vetor aí 1, 1, 1. Tá? Componente 1 em x, y e z. O módulo dele vai ser raiz de 3, certo? E o nosso R18 chapéu vai ser 1, 1, 1 dividido por raiz de 3. Isso aqui é raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Então a nossa força vai ficar menos 9,10 na nona. O produto das cargas é 1 microcoulomb por menos 1 microcoulomb. O menos da carga ele vai tirar esse mais aqui da frente. Tá? E o 10 na menos 6 com 10 na menos 6 a gente tem 10 na menos 12. Dividido por isso aqui ao quadrado. Isso aqui ao quadrado vai dar 3, tá? Na direção R18 chapéu, que é raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3. 9 com 3 vai dar 3. Força que a carga 8 faz na carga 1 vai ser 3, 10 na menos 3, certo? Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3 newtons.
ok? Como o problema queria que a gente descobrisse a força resultante sobre a carga 1, o que a gente tem que fazer agora? A força resultante em 1, utilizando aí o princípio da superposição, vai ser a soma dos efeitos individuais, soma vetorial dos efeitos individuais sobre a carga 1, da carga 2 até a carga 8. Eu não vou fazer esse cálculo aqui, tá? Mas se você quiser, você pode muito bem fazer ele. Você tem todas as forças aqui bonitinhas que a gente calculou junto e fica à vontade para determinar a resultante aí em 1, belezinha? Somatório vetorial das forças dos efeitos individuais sobre a carga 1 via princípio da superposição aplicada aí na distribuição espacial de cargas pontiformes utilizando a expressão vetorial da lei de Coulomb. Espero que tenham gostado, tá? Isso aqui não é fácil de você encontrar material sobre isso, tá? É uma coisa assim muito bem assim específica, né? A gente não costuma ver isso aqui em ensino médio, mas para você aí que quer prestar um vestibular um pouco mais difícil aí, ou você que está na faculdade, é bastante interessante dominar esse assunto, né? Geralmente para situações tridimensionais a gente utiliza a notação vetorial, que é bem mais fácil do que a notação escalar, né? Tem bastantes mais exemplos aí que a gente pode fazer sobre isso aqui. Talvez eu traga mais para frente, mas enfim, espero que tenham gostado aí desse bizu, né? Isso aqui é um bizu. Pode ser considerado como um bizu isso aí, que é bem difícil isso aí ser dado em escolas. Beleza? Bom, essa aqui é a nossa parte 4, então, do nosso curso de eletrostática.